E hoje continuaremos a leitura do capítulo 3, a segunda parte. Prepare Bíblia, papel e caneta na mão. Bora lá? Cristo, um reino de luz. Pelejaram contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. Apocalipse 17:14. O conflito. Para chegar a um entendimento profundo que nos dê a vitória sobre o governo do mal, temos que entender como funciona o mundo espiritual, quais são as suas leis e como podemos nos transformar em verdadeiros aficionados deste mundo invisível. O verdadeiro conflito é um confronto entre a luz e as trevas, como escreveu o apóstolo João. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. João 1:4-5. A escuridão se torna insubstancial contra a luz. Eu não tenho que gritar durante 3 horas para o breu sair a cada vez que acendo um foco de luz em minha casa. Através da manifestação instantânea da luz, as trevas automaticamente desaparecem. Agora, se Jesus é a luz que mora dentro de nós, por que as trevas à nossa volta não desaparecem imediatamente? A resposta é que uma grande parte da luz ainda está velada por causa das estruturas reais que o diabo edificou através dos homens. Esses véus de escuridão produzem o efeito de um foco coberto por uma casca sólida em torno dele. A luz existe, é real, habita nos crentes, porém está protegida pelas fortalezas de iniquidade, pelas estruturas mentais em que somos formados desde a infância e que se opõem a Cristo. Então, uma coisa será a presença da luz na vida daqueles que foram feitos filhos de Deus e outra a sua manifestação visível através da vida do crente. Há uma importante diferença entre a presença das virtudes divinas e a sua manifestação plena em nós. Uma pessoa recém-convertida tem pela fé a presença de todos os atributos e poder de Deus, porém não são manifestos imediatamente. É através do rompimento do ser interior e de entender os princípios que produzem a manifestação da luz e do reino de Deus, que isso vai ser visível aos olhos dos demais. Deus é luz e não há trevas alguma nele. 1 João 1:5. Porque Deus, que mandou que as trevas resplandecessem a luz, é o que resplandeceu em nossos corações para a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. O reino dos céus é um reino onde tudo é luz. A grande cidade de Deus está iluminada pela magnificente luz de Deus. Ali não existe noite, nem há possibilidade de trevas. Tudo resplandece, tudo brilha e é extraordinariamente cristalino, límpido, puro e cheio da sua glória. Deus é luz e não há trevas alguma nele. 1 João 1:5. É a luz que vai nos levar a conhecê-lo, a compreender as diferentes dimensões e mistérios de sua glória. A luz nos leva a um encontro com a face, com o rosto de Jesus Cristo, que é mais brilhante que o sol no zénite. É a luz que nos leva para a sua manifestação, tal forma que nenhuma treva prevalece ao nosso redor. Esta é a maior forma de guerra espiritual que conheço e a que não pode ser derrotada. Entender os princípios da luz vai além de uma doutrina posicional na qual somos luz, pelo simples fato de termos recebido a salvação em Cristo Jesus. Se já somos 1 bilhão de cristãos sobre a face da terra e produzíssemos a luz que Deus designou sobre nós, já não haveria um único demônio nesse planeta. O problema é que somos luz, teoricamente, mas temos que nos tornar de tal modo iluminados no conhecimento de sua glória que sejamos manifestadores da sua luz resplandecente. A glória de Deus vive em nós e é o próprio Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Cristo em nós, a esperança da glória. Isaías, o profeta, viu a realidade do reino de Deus
morando no crente. Esta glória não é algo que vai se manifestar no futuro. Cristo, em toda a sua magnificência e majestade, habita aqui e agora. Levanta-te, resplandece, porque a luz veio e a glória do Senhor amanheceu sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão as nações, mas sobre ti amanhecerá o Senhor, e sobre ti será vista a sua glória, e andarão nas nações em tua luz e os reinos ao resplendor de teu amanhecer. Isaías 60, 1-3. O Senhor não está se referindo a uma luz mística que dizemos que temos, mas que ninguém pode ver. Aqui o Senhor revela que há um nível de luz relacionado com sua glória que pode ser vista por todos e que os mesmos governantes ansiaram e seguiram. O profeta Joel também a viu, na forma de um glorioso exército de luz que se ergue sobrepujando o seu caminho. Como sobre os montes estende-se a alva, assim virá um povo numeroso e forte, semelhante a ele. Não houve jamais, nem depois dele haverá por anos de muitas gerações. Joel 2:2. Isso já está começando a acontecer. Um povo conhecedor da luz, nos desígnios de Deus e num poder que nunca havíamos visto antes. Está se levantando sobre a terra, em muitos lados por onde Deus me permite viajar. Estou encontrando pessoas cuja luz vai muito além dos ensinamentos teológicos, pessoas que estão olhando o seu rosto resplandecente e estão sendo transformadas em velocidades vertiginosas. A luz é uma série de verdades que manifestam tudo o que Jesus é. Da mesma forma que a luz se difere em 7 cores, todas juntas produzem a luz branca. Assim também, da maneira que todo aspecto da luz de Cristo se apresenta, a luz aumentará em nossas vidas. E todos nós, com a cara descoberta, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, pela ação do Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. O conhecimento da sua glória é alcançado através de uma experiência real, vívida com a face de Jesus Cristo. Somos transformados nele, na medida em que o olhamos, na medida em que Cristo nos seja revelado. Desde a pequena e frágil percepção de sua presença no início da nossa vida cristã, até o êxtase glorioso de vê-lo face a face. Assim, são as experiências que temos com Ele, que produzem as mudanças gloriosas que vão nos conformando à sua imagem. Isso é luz, conhecê-lo, entender a sua revelação progressiva e maravilhosa, até que tudo seja cheio do seu reino e da sua glória, como as águas cobrem o mar. Muitos dizem que o cristianismo não é uma religião, mas uma relação pessoal com Jesus. Isso é verdade, mas a realidade é que nem todos têm essa relação. Relação significa poder olhar para alguém nos olhos, pegá-lo pelas mãos e que ele pegue a sua. Poder abraçar, escutar a sua voz, compartilhar com ele e ele compartilhar contigo as partes mais íntimas do seu coração. Uma relação real, verídica, não é conhecimento intelectual ou uma emoção. Conhecê-lo é experimentá-lo todos os dias e não somente saber a respeito dele, lendo a palavra. O certo é que, infelizmente, aquilo que muitos têm é uma religião e não uma relação. Tudo o que nos foi revelado é produto da luz. A natureza da luz é proporcionar que tudo seja visto em total clareza. Por isso o apóstolo Paulo orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. Efésios 1, 17 e 18. Iluminar significa preencher de luz, portanto, percebemos que a revelação de Cristo em nós tem relação com o nível de luz em que nos movemos. A palavra nos revela que existem diferentes níveis de relação com Cristo. 2 pontos. Uma era a relação dos discípulos,
outra a relação dos 3 que estiveram na transfiguração e outra a de João, o discípulo amado. Percebemos diferentes níveis de glória mencionados pelo apóstolo Paulo quando se refere a respeito de como será a ressurreição. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Assim também será quando todos formos transformados em nossos corpos incorruptíveis. Seguindo esse mesmo esquema de pensamento, também dentro do corpo de Cristo há diferentes níveis de luz, por consequência, diferentes níveis de revelação. Onde está a morada da luz e onde está o lugar das trevas? Para que as leve a seus limites e lhes mostre as sendas de sua casa? Saberás sem dúvida, porque tu já havias nascido e muitos são os números dos teus dias. Jó 38, 19 a 21. A luz é a verdade. Jesus é a luz que veio a este mundo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. João 1, 4, 5. A vida contida em Jesus é o que produz a luz, mas era necessário que esta vida fosse vertida como sacrifício vivo para que produzisse o efeito da luz. Jesus não venceu o diabo com a unção que estava sobre ele, nem com os milagres, nem vivendo uma vida santa. Foi na cruz do Calvário onde ele venceu as forças do mal. Foi ali que se consumou a vitória. E é ali também onde as trevas não puderam prevalecer contra a luz. A cruz, uma das mensagens menos pregadas na igreja de hoje, é o lugar de plenitude, de manifestação e de cumprimento. Entender a cruz é penetrar a porta que nos leva aos mistérios escondidos de Deus, a mais extraordinária riqueza do seu reino. É na cruz onde se conjugam as vertentes da sabedoria mais extraordinária em Deus. A revelação de seu infinito amor está ali. A culminação das verdades escondidas em sua humilhação se bebem na cruz. A entrada nos níveis mais altos de luz e de ressurreição está ali também, e a porta para as mais elevadas dimensões de sua verdade. Não existe tesouro maior que aprender a mergulhar na cruz, em cada parte de seu sacrifício excelente e seus sofrimentos. Ali há rios de água viva, torrentes de revelação, que é a sua luz resplandecente. O apóstolo Paulo entendeu isso e foi por isso que ele se doou. Paulo considerava as coisas terrenas sem valor, a fim de conhecê-lo, assim como o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, para poder assim compreender aquilo pelo qual ele também foi preso. É tão profundo e tão maravilhoso tudo que está minuciosamente oculto em cada gota do seu sangue derramada e da água da vida que vem misturada com o fluido vital. O apóstolo Paulo vivia esta verdade e era o seu anseio ardente viver crucificado juntamente com Cristo, para que tudo que Jesus fosse se manifestasse através do seu ser, levando sempre no corpo, por todas as partes, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4:10. Ele dizia: porque essa tribulação momentânea nos produz uma medida que supera toda medida, um eterno peso de glória, não atentando nós para as coisas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem eternas. Quando começou a produzir a luz através da cruz, Jesus teve que se fazer semelhante a nós em tudo, para poder ser o nosso intercessor e nosso sumo sacerdote. Para fazer isso, ele teve que ser levado ao lugar de reprovação e anátema. O Calvário não era um lugar glorioso como pintam os artistas do Renascimento. Era o lugar dos malditos, era o lugar junto à lixeira da cidade, onde os criminosos mais detestáveis e asquerosos eram executados. Esse foi o lugar onde ele escolheu para morrer por nós. Ali ele foi contado com os transgressores.
Isso significa que foi visto como semelhante a eles, um igual a eles. Na cruz, ele expôs o pecado, levou em seu corpo o ato que era contrário a nós. Em cada golpe do seu rosto, em cada ferida do seu corpo, em cada açoite, em cada chaga, nos orifícios feitos pelos cravos, em sua testa dilacerada pelos espinhos, estão inscritos os nossos pecados. O seu corpo cravado na cruz era um ato descoberto, trazendo à luz todas as transgressões. A cruz é a exposição do pecado. A cruz é vir ao opróbrio para ser despido, ser exposto. Aqui é onde o vaso é quebrado e a cruz começa a se manifestar. Isso é o que desfez o diabo, a impressionante humilhação de Cristo, nu, sem suas vestes, removendo o pecado de todos os lugares escondidos e expondo-o abertamente na cruz. Hoje a igreja afirma ser a luz, mas a luz não pode se manifestar no oculto. O que quero dizer que está escondido? A palavra revela claramente. E esta é a mensagem que temos ouvido dele e vos anunciamos: Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. 1 João 1, 5-7. Se lermos essas passagens à luz da verdade, percebemos que algo está errado na igreja hoje, porque o maior pecado dela ao redor do mundo é que não há comunhão entre si. As divisões, os ciúmes, invejas e o desamor são o que mais vejo abundar no coração de uma igreja local. Então, como podemos dizer que somos luz? Observe em que momento o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando andamos na luz e, por consequência de andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros. A passagem de João segue relatando: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-nos mentirosos e Sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8-10. Na Epístola de Tiago também encontramos a palavra confessar. Confessai vossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16. Vamos para a origem das coisas e entender sobre o que as Escrituras se referem. Quando Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, pregou suas 95 teses na porta da igreja, uma delas trazia o entendimento de não a confissão pública dos pecados. Antes de tudo, temos que entender que as teses da reforma não é a Bíblia. Há vários erros nelas e um deles é esse. Vamos entender que Lutero veio de uma formação católica no meio da Idade das Trevas, a mais terrível da história. Os abusos que se cometiam nesta época, vendendo indulgências para comprar o céu e se aproveitando das confissões para tirar dinheiro das pessoas, eram atrozes. Lutero, que recebeu a luz da salvação pela graça por meio da fé, abominava os horrores que estavam sendo cometidos nesse tempo, no suposto nome de Deus. Ele reagiu ao seu tempo, mas não quer dizer que tinha toda a verdade. A confissão de pecados entre si, como nos mostra Tiago, é a forma mais genuína de libertação e de limpeza profunda da nossa alma. A mesma etimologia da palavra confessar significa falar publicamente. Nós usamos essa palavra quando alguém vem para a salvação e dizemos que torne pública a sua declaração de fé, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Isso revela que é o externar para todos o que seu coração acredita sobre Jesus. Então, por que quando a mesma palavra é usada para a confissão de pecados, pensamos que tem que ser feita de forma secreta para que ninguém saiba o que temos feito? Se Jesus foi despido de suas roupas e expôs a luz pública do pecado do mundo e publicamente derrotou os principados e potestades, por que queremos ter a vitória no oculto? Como o
pecado da igreja pode ser remido se o pecado não sai à luz? Por acaso não disse Jesus falando do reino? Paz seja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoaste os pecados, estes lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ficam-lhes retidos. João 20, 21 a 23. O que significa tudo isso? Por que temos eliminado da nossa doutrina? Por que relata o provérbio? Quem encobre seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e se emenda alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Sejamos honestos e vejamos a condição da igreja ao redor do mundo. Não está por acaso cheia de pecado, de pessoas que não podem prosperar, de pessoas golpeadas pelo diabo, roubadas e humilhadas, de pessoas que querem alcançar o reino, mas não podem por causa de tanta doutrina errônea com que nos equivocamos? A realidade é que os ministérios que eu vejo que prosperam são os que de alguma maneira tiveram alguém a quem confessar os seus pecados. O fizeram porque queriam ser libertos e ajudados, ou porque tinham cargas que já não podiam suportar, ou porque o embate do diabo na enfermidade ou nas finanças já era insuportável. Eles buscaram alguém e abriram seu coração. Foi nesse momento que puderam ser verdadeiramente limpos e começaram a prosperar. O que a história nos revela? Cada grande avivamento começou por homens e mulheres que entenderam esse princípio. Cada vez que a glória de Deus veio sobre um lugar, é porque uma onda de arrependimento e confissão de pecado lhe precedeu. Aqueles que leram ou ouviram falar de Charles Finney dizem que em suas reuniões se falava tão forte sobre pecado que literalmente se sentiam as chamas do inferno sobre os seus pés. Quando Aimee Semple McPherson pregava, as pessoas caíam em êxtase. Uns viam o céu, outros sentiam que eram tragados pelo inferno e aos gritos se arrependiam de seus pecados. A confissão é ver a luz, é vir ao lugar onde o diabo já não pode te ameaçar e onde as suas acusações se desfazem. O diabo não tem poder sobre sua vida quando você vem verdadeiramente para a luz, quando sai a reprovação, como Jesus saiu, quando você se livra das vestimentas do pecado, expondo-se à luz, assim como Jesus foi despido e se expôs a si mesmo no lugar dos malditos. Se ele saiu ao lugar da vergonha, por que nós queremos nos proteger para que ninguém pense mal de nós? Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. 1 João 2, 6. Haja, pois, entre vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se aferrar. Antes, despojou-se a si mesmo, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens, e achado em seu aspecto exterior como homem, humilhou-se a si mesmo, e ao se fazer obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Por que é humilhante ir até a morte da cruz? Porque é ali que todo mundo olha para você como menor. Esse é o lugar que Jesus escolheu. Ele preferiu ser contado com os pecadores em vez dos grandes deste mundo. Hoje em dia, se há um irmão caído, incompreendido ou espancado e um se une a ele para ajudá-lo ou amá-lo, o conselho que lhes recebem é: melhor se afastar dele. O teu testemunho ficará desacreditado e se te virem com um irmão como esse. Mas Jesus optou por escolher dele o seu rosto, esconder dele o seu rosto e lhe tivesse por abatido de Deus, ser tido como um homem sem reputação, desprezado e rejeitado pelos homens, menosprezado e sem estima, mas amado e caminhando na verdade.
Falar a verdade sobre nós mesmos, reconhecer os nossos pecados, fracassos, decisões equivocadas, é caminhar na luz. Confessar o pecado uns aos outros nos mantém humildes e é extremamente honroso perante Deus. Aquele que se humilha será exaltado e o que se exalta será humilhado. Todos nós somos humanos, todos erramos, todos pecamos e todos podemos ser perdoados e redimidos pela graça redentora de Cristo. Arrepender-se e confessar os seus pecados não era um problema para a igreja primitiva, nem para os homens de Deus no Antigo Testamento. Havia um entendimento muito diferente do que isso significa. Eles tinham a proeminência em Deus. O que Deus pensava era o mais importante, não o que o homem opinava, mas hoje em dia parece que é o contrário. Você não vê, por exemplo, um tremendo processo entre Pedro e os autores dos evangelhos, porque o seu pecado foi publicado perpetuamente quando ele negou a Cristo. Acho que eles conversaram com Pedro e ele deve ter tido, sim, é claro, escreva sobre isso. É necessário que aquilo que eu fiz seja um exemplo para os outros. O mesmo quando Lucas escreve sobre Pedro, dizendo que era digno de condenar o seu comportamento com os gentios. Você não lê que Paulo escondeu seu pecado antes de falar de si mesmo como um abortivo. Nem tampouco vê Davi remover Samuel de seu posto por escrever e tornar público seu pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Podemos ler as confissões de seus pecados e fracassos em vários trechos nos Salmos. Ele mesmo escreveu para que ficasse publicada a sua confissão e como ele se sentia diante de Deus. Tem piedade de mim, ó Deus, conforme tua misericórdia, conforme a multidão das tuas piedades. Apaga minhas transgressões, lava-me completamente de minha maldade e me limpa de meu pecado, porque reconheço os meus delitos e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos. De maneira que és justo quando sentencia e irreprovável quando julgas. Olhe que na maldade fui formado e em pecado minha mãe me concedeu. Mas tu amas a verdade no íntimo e no secreto me fizeste compreender sabedoria. Purifica-me com isopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir júbilo e alegria e se regozijarão os ossos que esmagaste. Oculta teu rosto de meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renove um espírito firme dentro de mim. Não me repulses diante de ti e não retires de mim teu Santo Espírito. Devolve-me o gozo de tua salvação. Em espírito de nobreza sustenta-me. Então ensinarei aos transgressores teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me do sangue derramado, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua cantará com tua justiça. Salmos 51, de 1 a 14. Observe como a perspectiva, o ponto de vista de Davi é tão diferente daquele da igreja do presente século. Para Davi, não era importante como ele se via diante dos homens, mas que Deus fosse reconhecido como justo em sua palavra e considerado puro em seu julgamento. Davi sabia que se humilhando e tornando público seu pecado, escrevendo e permanecendo perpetuamente, Deus seria exaltado e o recompensaria por pregar a verdade. As pessoas chegariam aos pés de Deus, arrependidas e convencidas dos pecados. Pelo menos é por isso que a minha alma desfalece, por pregar a Jesus e que as pessoas efetivamente mudem os seus caminhos, que a sua presença seja o que anseiem em todo o seu coração. Um dia Deus me disse: Ana, no céu os livros são escritos de forma diferente que os na terra. Vive a tua vida conforme os livros que são escritos nos céus. Na terra podemos aparentar que somos santos, imaculados, que jamais cometemos erro algum. Os homens nos colocarão em um pedestal e escreverão bem sobre nós, mas no céu se vê e se escreve diferente.
Ao lado de cada um de nós existe um anjo que escreve dia e noite o livro da nossa vida. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Apocalipse 20:12. Hoje em dia, os apelos ao arrependimento feitos nas igrejas são considerados pelos crentes como algo vergonhoso. Os não convertidos e mais alguns se apresentam e o resto da igreja fica sentada como se todos nós acreditássemos que em todas essas pessoas imóveis não há mais pecado. É mais importante que os homens nos tenham por perfeitos do que algo que Deus está vendo em nós. Para Deus não existe momentos mais maravilhosos do que quando corremos ao altar para confessar nossos pecados. Para Ele é a festa mais linda quando declaramos os nossos pecados e nos arrependemos, pois há festa de anjos nos céus. Para Deus não é vergonhoso ir e se arrepender todos os dias, se for necessário. Cada vez que o fazemos, Ele será reconhecido justo em sua palavra e puro em seus julgamentos. Pecamos de tantas formas, ó Santo Deus, cada vez que limitamos o Espírito, pecamos. Toda vez que colocamos as nossas estruturas religiosas e restringimos a liberdade ao que Deus quer fazer, pecamos. Cada vez que podemos nos mover pela fé, escolhemos métodos humanos para resolver as coisas, pecamos. Toda vez que aceitamos qualquer reprovação contra um irmão, quando fazemos acepção de pessoas e quando vemos um irmão necessitado e fechamos o nosso coração contra ele, pecamos. E cada vez que escolhemos proteger a nossa reputação, ao invés de caminhar em amor e amar, às vezes tem um preço muito alto. Quando nos esquecemos dos órfãos e das viúvas e até mesmo nas nossas próprias igrejas, quando os nossos desejos materiais são prioridade nesse mundo, mais do que a obra de Deus, ou lembrarmos dos pobres, pecamos. E a esta lista acrescento os ciúmes, as invejas, as ações judiciais, as divisões, o julgar aos demais e todas as obras da carne, além das terríveis abominações. Querido leitor, você realmente acredita que alguém pode ficar sentado no banco porque de verdade já não tem pecado? Já não é tempo de agradar a Deus e falar as verdades uns aos outros? Tirar as máscaras? E no fundo todo mundo sabe que temos? A verdade é a luz que dissipa as trevas. Quando você decide ficar em pé e falar a verdade a qualquer custo, quando você pecou ou cometeu um erro, ou quando fez algo que aos olhos dos outros foi errado e decide falar de todo jeito a verdade, então Deus irá irradiar através de ti. Isso não é fácil. Os sussurros que mais ouvimos do diabo são: se proteja, que eles não vão pensar mal de você. Lembre-se que você é um líder e exemplo de santidade. Melhor acomodar as coisas de modo que fique bem perante os homens. A resposta de Deus para isso é: não! Afaste-se de mim, Satanás. Se eu sou um líder, tenho que ensinar ao meu povo a verdade, a honestidade e a humildade. Quero ser o exemplo que os tornarão fortes diante de Deus. Ainda que os homens digam todo tipo de maldade contra nós, mentindo, escolho agradar a Deus e que em meu livro no céu se escreva: honrei a Deus antes dos homens, do que me proteger na terra e estar escrito lá em cima: desonrei a Deus, escolhi a mentira e fui louvado pelos homens. Como escrevi anteriormente, isso não é fácil e requer um alto nível de cruz. É preciso entender que a morte e a reprovação do eu levam à vida e à ressurreição, que embora aqui te desprezem e te persigam, grande é o teu galardão nos céus, porque você o escolheu antes de si mesmo. Este é um princípio do reino que tem que ser uma mensagem viva. Precisa ser verdade, embora a verdade sobre nós mesmos não nos agrade. Expor a si mesmo, se cravando com Cristo na cruz, é entrar em uma posição de luz onde você não pode ser derrotado. E quando os espíritos de religiosidade te cravarem na cruz,
por falar a verdade, estarão te ajudando a estar no único lugar onde se produz o poder e onde emana a luz que dissipa as trevas. Essa é a luz verdadeira que, quando está nas águas do mundo, atrai para si todos os peixes. É cravado na cruz, humilhando-se a si mesmo, onde você começa a olhar o rosto resplandecente do amado, como Davi dizia, porque de ti brota o manancial da vida. Em tua luz vemos a luz. Salmos 36, 9. É ali, quando você está olhando para ele face a face, que pode ver toda a impureza do teu ser coberto por sua graça e seu perdão, e pode exclamar como a sulamita: morena sou, ó filha de Jerusalém, porém formosa, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não repareis por eu ser morena, porque o sol me bronzeou. Cântares 1, 5 e 6. Quando o sol da justiça te olha, quando ele faz resplandecer o seu rosto sobre ti, quando você pode ver o barro de que somos feito, então dirás: mas temos esse tesouro em vasos de argila, para que a excelência do poder seja de Deus e não procedente de nós. 2 Coríntios 4, 7. No reino das trevas, o diabo sabe perfeitamente quem é luz, quem está cravado na cruz e permanece cravado nela, e aqueles que só dizem que são luz, mas na sua luz são trevas encobertas de máscaras, que têm a aparência de piedade, mas que negam a eficácia dela. Por isso, existem tantos feridos na guerra espiritual, não pelo fato da inexistência do poder dado por Cristo, mas porque muitos querem ir para a guerra sem viver a cruz que derrota o diabo. Aleluia! Isso é verdade. Oh Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Me ensina todos os dias a ir para a cruz, cravada na cruz, em nome de Jesus. Um reino de amor. Este talvez seja um dos segmentos mais importantes deste livro. É a parte medular de um intenso grito de reforma que está saindo dos céus para toda a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse estava no princípio junto a Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. João 1, 1 a 5. Como lemos nesta passagem, a luz é a manifestação visível da vida de Jesus. Este Verbo foi feito carne e habitou entre nós. A própria vida saiu do Pai para habitar no sangue contido no corpo de Jesus. A luz e a vida circulavam neste sangue glorioso. Porque está escrito: porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17, 11. Este sangue que seria derramado por amor a todos nós. A luz, a vida e o amor estão intimamente vinculados a um não existir sem o outro, nem o outro sem aquele primeiro. Não há luz fora do amor, nem amor fora da luz, e estes dois são a própria vida de Deus se manifestando. O segredo de brilhar é amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. O amor é o princípio vital da luz e, portanto, a origem de toda a revelação. Ao maior entendimento do amor, mais luz virá, e quanto maior a luz, mais revelação teremos. João era o discípulo do amor, e ninguém conheceu melhor o amor de Deus do que ele. Para ele foi dado a maior revelação do Novo Testamento, o Apocalipse. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, mas por causa das revelações ele recebeu um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. Porém, para João, não foi necessário enviar esse tipo de aflição, porque ele conheceu o amor e o amor é infinitamente humilde. A revelação é produto do amor e a revelação é luz. Tudo que é revelado porque a luz o ilumina. Paulo escreve aos Colossenses para que sejam consolados seus corações, unidos em amor até alcançar todas as riquezas da plena certeza da compreensão, a fim de conhecer bem o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo.
em quem estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 2 a 3. Sem amor é impossível penetrar nos âmbitos mais profundos de luz e de revelação que desvendam os gloriosos mistérios da divindade, a razão pela qual apenas conhecemos a conta-gotas as revelações é porque vivemos isolados sob uma estrutura de egoísmo, de autoproteção através de barreiras que nos isolam uns dos outros. Essas são trevas que cobrem o coração. Aquele que está na escuridão só pode ver as suas próprias necessidades, a maior força do universo. Deus começou a me falar de uma forma muito profunda desde o tempo em que treinávamos para escalar o Monte Everest. Nós estávamos realizando uma guerra espiritual no monte mais alto do Peru, o Huascarán, que tem um cume de 7.000 metros de altura. O diabo tentava impedir a ordem de Deus de tomar as alturas da terra e me enviou uma enfermidade no coração que tornava impossível praticar alpinismo e muito menos a essa altura. Mas Deus me treinou para não dar importância ao que diz ou faz o diabo. Eu tinha uma visão divina, designada e falada por Deus. Nada iria me deter, mesmo que sentisse a própria morte sobre mim. A dor no meu coração começou a se intensificar à medida que subíamos, de tal forma que eu tinha que parar a cada 10 passos, até que descesse um pouco. Então, eu poderia avançar por mais tempo. Chegou um momento em que eu tive que segurar em uma pedra alta porque literalmente senti que estava morrendo. Eu não pude dar outro passo. Eu pedi ao meu coração, por um esforço sobre-humano, que ele estava no limite de sua resistência. O peso de uma missão que inevitavelmente fracassava encheu os meus olhos de lágrima. Então, clamei mais uma vez a Deus e lhe disse: qual é o poder para vencer? Eu confessei quanta escritura eu sei. Clamei e o poder do teu sangue e das tuas chagas, o poder do teu nome e do teu espírito. Por favor, me fale. Nesse exato momento aconteceu algo extraordinário. Uma densa nuvem de luz começou a descer do alto do Huascarán. Era como um manto de ouro brilhante, translúcido, grosso e gigantesco, que começou a cobrir tudo. Eu olhava aquilo extasiada, enquanto a presença de Deus era sentida por todos os lados. Ele seguiu descendo lentamente até que me envolveu por completo. Então ouvi uma voz que saía desse resplendor, que falava comigo e me disse: é o meu amor, filha, é o meu amor. O meu amor é a maior força de todo o universo, porque você fará coisas que não fará por qualquer outro motivo. Então aquele manto grosso e brilhante se encheu de rostos. Eram milhões de faces de peruanos. Com uma voz profunda e doce, disse-me: olhe o quanto os amo, olhe o quanto os amo. Prontamente, como uma impressionante injeção de vida, o poder do amor me encheu por completo e todo o meu ser se encheu de vigor, como se esses milhões de rostos esperançosos em Jesus tivessem se tornado parte de mim e eu podia fazer qualquer coisa por eles. Todavia, o monte resplandecia quando comecei a subir. Um novo e grandioso poder estava sobre mim. Eu sabia, como uma convicção absoluta, que venceria a batalha. Essa foi uma das guerras mais gloriosas da minha vida e na qual uma verdadeira reforma começou dentro do meu ser. Esse foi apenas o começo, pois Deus continuaria em um baluarte intenso, trabalhando em meu coração. Durante o ano que durou o tempo de intenso quebrantamento, Deus me ensinou que o amor é de origem divina. O amor é Deus, o amor é o mesmo que Ele nos amou primeiro. Da mesma forma que no livro de Provérbios lemos sobre a sabedoria atuando na forma de gente, assim também o amor é uma pessoa e quer ser tratado como tal. Essa pessoa é Jesus, mas é a parte do seu ser que está por cima de todos os seus atributos e grandeza. É nessa parte dele que a plenitude de Deus é manifestada. O apóstolo Paulo escreve: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vós estáis completos nele, que é
a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses 2, 9 a 10. O que nos dá a plenitude não são as grandes unções de poder, nem a grandeza de um ministério e nem mesmo o tamanho de uma igreja. A plenitude é dada pelo amor. O amor é de origem espiritual, já que o amor é Deus. Não é um assunto da vontade, como ouvi muitos dizer. O amor é uma decisão. O amor é uma pessoa que quer existir através de você, que quer amar através de você, que quer se fundir com você em seu espírito e inundar de plenitude todo o seu ser. É no amor de Deus onde se misturam e se unem os céus e a terra. A terra está feita em 3 dimensões, longa, larga e profunda. E nessas 3 dimensões existem tudo o que foi criado. Mas quando a Bíblia registra sobre o amor de Jesus, aparecem 4 dimensões, longa, larga, profunda, entre parênteses, a terra, e acrescenta alto, que são os céus, unido à terra em Cristo Jesus. Esta é a unção mais poderosa que já começou a descer sobre a face do planeta, a unção do seu amor, a unção do alicerce estável que fluirá sobre os verdadeiros apóstolos e profetas entendidos. Estes são os arquitetos especialistas designados por Deus para restaurar sobre a igreja o seu verdadeiro fundamento, o amor de Deus, o qual é a pedra angular da revelação de Cristo. A igreja atual está fundamentada em doutrinas de batismo, doutrinas de obras mortas, doutrinas de dons, etc, etc. Eu pesquisei em vários manuais de discipulado e dos que caíram em minhas mãos, que não são poucos, todavia, não encontrei algum que ensinasse o crente a ser fundamentado no amor. Não é por acaso que todos estamos divididos por doutrinas e não unidos em amor. O amor não é uma opção, é o mais alto e o único mandamento que Jesus nos deu. Porque o amor é a vida do seu sangue, que se mistura e flui por todo o corpo. Sem amor, o corpo não pode existir como tal. São apenas ossos secos espalhados e mortos. Uau! Glória a Deus! Praise the Lord, everybody! Aleluia! Te vejo na segunda parte do capítulo 3. God bless you! Bye!